tem que gravar. Aí eu acabei de mandar ele gravar e tá pensando ainda se vai fazer isso. É porque senão o povo briga comigo, que eu pedi para desligar. Já tá gravando aí a Ana Luísa, ninguém vai brigar com você hoje, não. Na hora que eu entrei aqui, eu já mandei gravar. Olha Obrigada, só. professora. Nada. Essa é a última parte de lipídios, né? Normalmente, nos outros semestres, eu não dou, justamente que às vezes não dá tempo. E esse semestre, eu pensei, esse semestre eu vou dar esse trem, né? E aí eu comecei a preparar esse material para vocês. E até eu decidi preparar um outro material que eu achei muito interessante. Então a gente vai ver na próxima aula que são os efeitos do álcool, né? O metabolismo do álcool, os efeitos. Porque assim, não dá tempo de ver na farmácia, tá? Não tem como. E aí é importante que vocês vejam esse efeito, os efeitos do álcool, justamente porque vocês vão ter muito paciente bebendo horrores, né? E a gente tem que entender por quê, o que acontece no organismo do indivíduo, que vias metabólicas são alteradas com o consumo de álcool, né? O que você vê de alterações com esse consumo crônico, tá? Então, é um outro material que eu estou preparando para vocês, né? Que assim, professor, não tem nada a ver com lipídio, não, eu sei. Mas tem a ver com via das pentoses, não com via das pentoses, não. Com NADPH, com enzima P450, e aí a gente vai discutir algumas coisas importantes em relação ao álcool, tá? Então, são 2 assuntos que eu estou acrescentando para a turma de vocês, que seria inicialmente, então, esses fosfolipídios e depois o efeito do álcool. Aí já a gente vai finalizar fosfolipídio semana que vem, não dá tempo hoje, e mais o álcool, tá? Aí finalizamos aí a parte de lipídios e vamos para ácidos nucleicos, né? Então, metabolismo dos ácidos nucleicos, que é rapidinho, e entramos em vitamina, depois, aí vocês vão ver que a bioquímica vão ter vários aspectos interessantes aí nessa parte mais final da bioquímica, tá? Bom, então fosfolipídio, gente, a gente sabe, tá cansado de ouvir falar dele. A bicamada de fosfolipídio de membrana, todo mundo ouve falar dos fosfolipídios como uma parte importante das membranas celulares, da membrana nuclear, da membrana mitocondrial, da membrana, tudo, membrana plasmática, não só dos organismos eucariotos, mas também dos procariotos, né? Todos precisam de fosfolipídios. Mas para a gente, fosfolipídio é muito mais do que uma estrutura, é muito mais do que uma substância que faz parte de estruturas celulares, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que eles podem ser usados como reservatórios de segundos mensageiros. Aí você vai assim, mas o que é um segundo mensageiro, gente? O que é isso? É porque é o seguinte, quando você vai falar, vamos supor que eu vou falar para vocês semestre que vem, da ação de um hormônio, o ADH, hormônio antidiurético, né? Um hormônio, e os vários hormônios que nós temos, hormônios proteicos, né? Eles atuam na superfície da célula e desencadeiam alguma via metabólica dentro da célula. Então, o hormônio, ele não entra. Nós temos também neurotransmissores, eles não entram. Eles atuam na superfície da membrana e desencadeiam a produção de uma substância endógena, uma substância intracelular. Então, a gente pode considerar o hormônio como um primeiro mensageiro. Então, vamos supor, o ADH, o hormônio antidiurético. O nome está falando, antidiurese. Bloqueia diurese, tá? Então, a gente sabe que o hormônio antidiurético reduz a diurese. Então, ele atua num receptor específico da superfície, lá da célula renal, por exemplo, e lá dentro ele desencadeia a produção de um segundo mensageiro. Então, esse segundo mensageiro é que vai gerar os efeitos, tá? Então, por isso a gente fala assim, gera-se, segundo mensageiro pode ser o famoso AMP cíclico, que é um deles, ou então os derivados de fosfolipídios, que seria um outro mecanismo intracelular muito importante. E eles que desencadeiam os efeitos da substância. Então, você fala assim, o hormônio antidiurético, ele retém água, né, ele impede uma diurese, aí ele tem uma ação no vaso, ele faz vasoconstrição. Então, esses efeitos que a gente vê no final das contas, depende de uma substância endógena, uma substância intracelular, que é considerado o segundo mensageiro, tá? Ancoragem para proteínas é uma outra função importante que a gente vai ver também,
e a gente vai até relembrar de uma substância já conhecida de vocês. A ação do surfactante nos pulmões, provavelmente, não sei se a Estael deve ter comentado, ou a Fernanda. E são componentes da bile. Que bile? Tá até um bilie aí, tá, gente? Tá até o I a mais aí, da bile, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de fosfolipídios, eu já tinha comentado com vocês que eu posso ter uma estrutura de glicerol. Então, aqui, na parte branca, eu tenho a estrutura do glicerol. E acoplado a essa estrutura do glicerol, tinha uma hidroxila do lado de cá, ó. Aí eu fiz a junção éster com ácido graxo. Aí no carbono 2, mais uma junção éster com ácido graxo, tá? Então lembrando que isso aqui é um éster, não é um éter, tá? E aí você tem um glicerol, 2 ácidos graxos e um grupo fosfato, tá? Isso aqui seria o fosfolipídio mais simples que a gente tem. Ele não tem ainda o álcool orgânico, ele vai só até o fosfato, tá? Então, esse fosfolipídio que é produzido a partir do glicerol, ele é chamado de glicerofosfolipídio, tá? Um outro detalhe, gente, algumas literaturas colocam lipídeos, D-E-O-S. Então, tem os dois, tá? Fosfolipídios com I e fosfolipídeos com E, tá? Eu sempre uso com I. Então, apesar que no livro de bioquímica aqui, esse da Denise Ferrier, ela usa E. Aí eu falo assim, mas se lipídio é com I, por que eu vou usar fosfolipídio com E? Aí, para mim, não faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, os dois estão valendo, tá, gente? Então, assim, não é errado escrever idio ou ideu, dá no mesmo, tá bom? Só uma parte aí sobre isso. O ácido fosfatídico, então, ele é esse ácido, esse fosfolipídio, que é produzido a partir do glicerol, então ele é um glicerofosfolipídio, é o mais simples de todos, e ele não tem o álcool orgânico, ele vai só ter o fosfato, tá? Eu posso usar ele para alguma coisa? Sim. Então, por exemplo... Sim. Rapidinho, você pode repetir para mim de novo, por favor, as partes apolares das estruturas aí? Sim, olha só. Aqui, ó, do lado de cá, no carbono 1, eu tenho um ácido graxo, tá? Com a ligação éster aqui, ó, C dupla O. No carbono 2, outro ácido graxo, então vocês vêem, R1, R2 aqui, é porque são ácidos graxos de cadeia longa, né? Então, eu tenho um ácido graxo aqui, outro ácido graxo aqui no carbono 2. No carbono 3, eu tenho um grupo fosfato. Então, assim, esse é o mais simples. Mas eu posso ter com álcool orgânico. Então, além do fosfato, pode ter o álcool também. Mas aqui, esse aqui é o mais simples, que é o ácido fosfatídico, que ele não tem o álcool, ele tem só até o fosfato, tá? A partir dele, eu consigo, se eu juntar 2 moléculas de ácido fosfatídico, eu produzo um difosfatidilglicerol, que é essa estrutura aqui, da cardiolipina. Então, a cardiolipina é uma substância muito importante para a mitocôndria, né? Não só a mitocôndria nossa, mas a mitocôndria de vários até mesmo de outros eucariotos, né? Onde tem mitocôndria, né, no caso, essa cardiolipina, ela participa da cadeia transportadora de elétrons. Então, aquela cadeia transportadora de elétrons que a gente vê lá na mitocôndria, a produção do ATP, eu tenho a cardiolipina como uma estrutura importante daquele canal que transporta H+, para o espaço intermembranoso. Vocês lembram que quando a gente estudou semestre passado, só um minutinho, Yuri, semestre passado, quando a gente estudou cadeia respiratória, aí eu falei assim, que o FAD, o NAD, dou os elétrons para citocromos, e aí você tem o transporte de H+, para o espaço intermembranoso, e aí o H+, retorna e produz ATP. Então, esses transportes de H+, né, para o espaço intermembranoso, tem a ver com a cardiolipina. Diga, Yuri. É que eu fiquei meio perdido, professora, porque são dois ácidos fosfatídicos que formam a cardiolipina? Isso, exatamente. Então, aqui, ó, se você olhar aqui, dividir exatamente na metade, você vai ver
como é que fala? Um ácido fosfatídico pro lado de cá, do lado da esquerda e do lado da direita. Você vê que a estrutura é a mesma, né? Então, se você comparar com o desenho anterior, olha aqui, ó. Cada ácido fosfatídico tem um grupo fosfato e 2 ácidos graxos de cadeia longa. Se você for olhar a estrutura da cardiolipina, olha aqui, ó. Tem aqui um R aqui, tá vendo aqui embaixo? Um R aqui embaixo, tá? Um outro R aqui mais ou menos no meio, quando você olha a estrutura do lado da esquerda. Então, se você olhar aqui, ó, tem um R aqui, tá? Que é justamente, ó, o carbono 1 e o carbono 2. Carbono 1, carbono 2, tá? Então, vai subindo, ó, carbono 1, carbono 2. Tem um ácido graxo para baixo, tem um ácido graxo para a esquerda. E aí, o carbono 3, você olha que ele tá ligado no fosfato. Aí tem um fosfato lá em cima, tá vendo? E a mesma coisa do lado de lá. Tá? E aí você faz a junção dos 2 grupos fosfato. Então, quando você faz essa junção dos 2 grupos fosfato, tem mais um glicerol aqui no meio, que aí junta mais um glicerol ali no meio, tem um glicerol, fosfato de 2 ácidos fosfatídicos. Aí você tem a estrutura da cardiolipina. Conseguiu visualizar? Então, ó. O glicerol, ele vai no carbono 5? Aí... Não, tem carbono 5 aqui, não. Peraí, deixa eu ver. É que eu não tô conseguindo ler com essa letrinha miudinha. Deixa eu ver. Não, onde você tá vendo carbono 5 aqui, Yuri? Deixa eu ver. Eu acho que o meu não tá mostrando o outro, não. Tava assim, o carbono 1, 2, o fosfato, depois disso vinha mais uma ligação. E eu não consigo ver para cima a ligação depois do fosfato, entre os 2. Ali tem uma hidroxila. Olha só, Ah, tá. do lado da esquerda, na esquerda, você tem um R aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo? Da esquerda, tem um R. É que não tá aparecendo o cursor, mas para baixo do carbono 1. Justo, isso, justamente, carbono 1. Então, eu tenho um carbono 1, e aí ele tem essa ligação éster. Olha aqui, ó. Lembra da ligação aqui, ó. C dupla O, carbono 1. Então, ó, carbono 1, oxigênio, carbonila, R. Aí o de baixo, carbono 2, C, oxigênio, carbonila, R2. Então, se eu for para a estrutura aqui, ó, eu tenho o C, o oxigênio, a carbonila e o R. O outro C, o oxigênio, a carbonila e o outro R. Então, carbono 1 está aqui embaixo. Carbono 2, carbono 3, ligado no fosfato. Então, aqui, ó, o carbono 3, ó, ligado no fosfato. Tá vendo? Do ácido fosfatídico. E aqui a mesma coisa, ó lá. Aí o fosfato tá lá para cima, né? Aí você tá vendo que o oxigênio do fosfato tá ligado numa outra estrutura de carbono. Essa outra estrutura de carbono é um outro glicerol que foi acrescentado. Então, esse glicerol que está lá em cima, que não está aparecendo na parte de cima dele lá em cima, que é uma hidroxila, esse glicerol que foi acrescentado faz a ligação dos dois ácidos fosfatídicos. Então, tem um ácido fosfatídico do lado de cá, um do lado de cá, o fosfato de cada um lá em cima, do carbono 3, e aí a junção com mais um glicerol. Então, isso é a cardiolipina. Agora deu, não deu? Deu, agora deu perfeitamente. Obrigado. Então, tá. Então, essa cardiolipina, ela é muito importante, né, para a mitocôndria. E aí, no caso, se ela é importante na cadeia transportadora de elétrons, ela é importante para a produção de ATP. Sem ela, a deficiência dela realmente compromete a produção de ATP. Tá? Em relação a isso, existe uma síndrome, uma doença rara, genética, né? Onde a criança nasce com deficiência dessa produção de cardiolipina. Então, vocês imaginam o caos, né? De um neurônio não conseguir produzir ATP, de um coração não conseguir produzir ATP, da musculatura esquelética não conseguir produzir ATP. Então, geralmente, essas crianças, elas vão a óbito cedo, e acontece, e como é uma doença rara, genética, ligada ao cromossomo X, só acomete homens, então as mulheres são portadoras do gene alterado,
Então, normalmente não tem os 2 genes alterados, então elas são portadoras da doença, elas não têm a síndrome. Então, a mãe que tem uma criança, né, um filho, um menino, que sendo ela portadora, infelizmente a criança pode nascer com essa deficiência, que é raríssima, graças a Deus, onde a criança ela nasce com deficiência da cardiolipina, quer dizer, da produção, ela não consegue ter uma produção adequada de ATP. E aí vai desenvolvendo insuficiência cardíaca, dá uma cardiomegalia dilatada, o coração dela aumenta de tamanho, dá uma alteração no crescimento como um todo, um atraso no crescimento do corpo e do sistema nervoso, fraqueza muscular, e ainda tem uma redução de neutrófilos também. Então, se a criança não for a óbito em função de uma insuficiência cardíaca, vai a óbito em função de uma infecção, porque os níveis de neutrófilos caem muito, tá? Então, é uma doença rara, mas bem complicada, né? E é difícil, e não tem tratamento, é só paliativo e manutenção. Então, assim, geralmente a criança vai a óbito. Tem alguns sites internacionais, inclusive, citando sobre a doença, explicando o que seria essa síndrome de Barth, tá? Então, ainda bem que não é muito comum. Bom. Prof, sim? Você pode escrever, por favor, o nome da síndrome no chat, rapidinho, que eu não entendi o que você falou? Síndrome de Barth. Aqui, ó. Mas até escrito no slide, como assim? Aqui, ó. Ah, eu tô vendo agora, não tinha... Desculpa. De Barth, né? Então, assim, é uma deficiência na produção de cardiolipina, aí eu coloquei embaixo, insuficiência cardíaca, na verdade, fica uma cardiomegalia dilatada, né? O coração da criança, ele aumenta de tamanho, mas em função de uma distensão, né? Fraqueza muscular, atraso no crescimento. Bom, agora, esse que eu falei com vocês, o ácido fosfatídico é o mais simples de todos, né? Lembra que eu falei que os fosfolipídios, aí no caso agora vamos chamar eles de glicerofosfolipídio, porque eles são produzidos a partir do glicerol, eles têm um álcool orgânico. Então, dependendo do álcool orgânico, nós vamos ter outras estruturas. Então, por exemplo, se for a colina, então olha a estrutura da colina em vermelho. Se for a colina ligada no grupo fosfato, eu tenho fosfatidilcolina, né? No português aqui, gente, é FC, tá? Que aqui tá PC, mas é FC, tá? Se for inositol, tá escrito errado aqui, inclusive, é inositol, o nome correto aqui, ó. Se for inositol, então eu vou formar aqui essa estrutura em vermelho do lado aqui, ó, fosfatidil-inositol, que é o FI, né? Se for fosfatidil, se for serina, fosfatidil-serina. E se for etanolamina, fosfatidil-etanolamina. Então, esses glicerofosfolipídios são os glicerofosfolipídios que nós encontramos no nosso corpo. Os que estão ligados à serina, à colina, a inositol e a etanolamina, tá? Bom, começando aqui, olha só. Fosfatidil-etanolamina, que seria esse último aqui, né? Esse de baixo aqui. Esse aqui, ele normalmente está só fazendo parte dos componentes, né? Faz parte das membranas plasmáticas, das membranas celulares. Então, um componente, um fosfolipídio importante como um componente só das membranas, tá? Agora, a fosfatidilcolina, que foi o primeiro lá que eu citei, ó, aquele lá de cima, já tem mais funções. Então, ela é chamada de lecitina. Olha, então porque tem gente que faz, como é que fala? Suplementação com lecitina. Pois é, então tem mais uma coisa que o pessoal vai suplementando, vai comendo, né? Vai tomando, que é a lecitina. Então, a lecitina, gente, ou fosfatidilcolina, na verdade, ele é um tipo de fosfolipídio onde você tem 2 palmitatos. Então, assim, o ácido graxo, né, que a gente tem na carbono 1, carbono 2, são palmitatos. Então, você tem 2 palmitatos. Então, dipalmitoil fosfatidilcolina, DPPC, tá? Essa substância, que tem os 2 palmitatos e ligado no fosfatidilcolina, é um componente importante do surfactante. Então, vocês já devem... Quem foi que comentou isso com vocês aí? Foi Fernanda ou Estael?
Professora, eu acho que ainda não teve, mas a gente provavelmente vai ver porque a gente está vendo o sistema respiratório agora com a Fernanda. Então tá. Então, olha só. Mas eu acho que a gente tem uma noção porque estava num livro de prática de obstetrícia que a Adriana passou. Exatamente. Então, ó, os pneumócitos tipo 2, ou as células alveolares do tipo 2, elas produzem uma mistura de fosfolipídios com proteínas, seria 90% de fosfolipídio, 10% de proteína, e o fosfolipídio principal aí é o dipalmitoil fosfatidilcolina, que é o DPPC, né? E ele é o surfactante, quer dizer, ele atua como um surfactante. O que seria isso? Pensa num detergente que a gente usa na cozinha. Vamos supor que você pega uma panela cheia de óleo, suja de óleo, e você queira lavar essa panela suja de óleo. Gordura não mistura com água. Muito difícil, tá? Então, o que você faz? Você pega e mistura o detergente. E aí, com isso, você... Não, eu estou confundindo. Estou dando um efeito de emulsificação de gordura. É outra coisa. Não. Tensão superficial é outra coisa. Olha só. Lembra que desde na infância de vocês, ou na adolescência, alguém deve ter mostrado uma pesquisa não, um experimento, onde você pega a agulhinha e põe a agulhinha em cima da água assim, e ela não afunda? Vocês já ouviram falar disso? Já viram isso? Aquela boia, tá? Na superfície da água, você tem as moléculas de água unidas de uma forma mais intensa, tá? Então, elas formam como se fosse uma camadinha de moléculas de água. Essa força que uma molécula de água exerce sobre a outra, né, gera uma tensão que a gente chama de tensão superficial da água. Então, na parte de cima, né, na camadinha que está na superfície da água, as moléculas de água uma exerce força sobre a outra, mas aqui em cima tem ar. Então, você não tem como neutralizar essas forças aqui, porque tem ar em cima. Se eu pegar uma molécula que está lá no meio, as forças que atuam para baixo são neutralizadas pelas forças que atuam para cima. As forças que puxam para a direita são neutralizadas pelas forças que puxam para a esquerda. Então, quando você pega uma molécula que está lá no meio, uma molécula de água que está lá no meio, né, daquele líquido ali, você tem as ligações entre as moléculas de água, né, são ligações eletrostáticas, mas uma força acaba neutralizando a outra. Então, a da direita neutraliza a da esquerda, a de cima neutraliza a de baixo e tal. Na superfície da água, não. Na superfície da água, em cima tem ar. Embaixo estão as moléculas de água. Então, as ligações eletrostáticas entre as moléculas de água são muito fortes, já que aqui em cima não tem nada neutralizando. E aí elas ficam mais juntinhas, como a força é maior, né, uma força mais intensa, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, como se estivesse formando uma camadinha na superfície. Então, um mosquito, por exemplo, água limpa, um mosquito vem, pousa, não afunda. Você pega uma agulhinha, põe em cima assim, não afunda, tá? Agora, se eu pegar essa camadinha de água, misturar um detergente, na hora que você misturar o detergente, ele vai se misturar entre as moléculas de água e vai quebrar essa tensão superficial. Então, por exemplo, uma molécula de água não vai atrair a outra com tanta intensidade. E aí elas se separam, elas se afastam. Então, na hora que elas se afastam, você já não tem aquela camadinha de água na superfície. O mosquito, se pousar, ele afunda. Por isso que a gente vê, por exemplo, o mosquito pousa para colocar os ovos na água limpa. A água com sabão, a água com detergente, como você não tem aquela camadinha superficial, é difícil ele pousar e não afundar. Isso, exatamente. Exatamente, Caterine. Agora, se for uma água suja, água com detergente, não tem jeito. Então, agora pensa na superfície alveolar, tá? Então, se eu pensar aqui, ó, seria assim, ó. Se vocês terem uma ideia, vocês têm que visualizar isso. Como vocês não viram isso em matéria nenhuma, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que seria. Ó, estão vendo o pente?
Estamos, prof. Ok, Sim. olha só. Vamos pensar aqui no bronquíolo, tá? E aqui embaixo na região alveolar. Aí aqui está um alvéolo. E aqui está o vaso sanguíneo. Tá? Então, o ar ele entra por aqui. Então, vem o ar aqui, né, com oxigênio em maior concentração. Quando chegar aqui, você vai ter a passagem do oxigênio para o sangue e do CO2 para o alvéolo. Então, aqui você vai ter a hematose, as trocas gasosas, né? O que acontece é o seguinte, na superfície alveolar, eu vou encontrar aqui, ó, moléculas de água. Então, aqui na superfície desse alvéolo, você tem uma camadinha de água aqui, umas moléculas de água. E essas moléculas de água exercem uma força eletrostática entre elas. Essa força é tal, é tão grande, que o seu alvéolo, em função disso, ele pode ficar assim, ó. Então, isso aqui é um alvéolo que a gente chama de colapsado. É colapsado, fechado, tá? Então, ele pode estar fechadinho, que é o que a gente vê durante a vida fetal. Você tem um alvéolo colapsado, fechado, tá? Em função dessa força entre as moléculas de água. Quando os pneumócitos vão produzindo o surfactante ele vai ficando aqui entre essas moléculas de água. Aí ele vai reduzindo essa tensão superficial. E aí o alvéolo que estava colapsado, ele expande. Então a criança, por exemplo, na hora que ela nascer e respirar, né, o ar vai entrar, como o alvéolo vai estar expandido, ela vai conseguir fazer hematose. Agora, se a criança não tiver uma produção adequada do surfactante, você não vai conseguir fazer a quebra essa redução da tensão superficial do líquido alveolar. Aí essa força entre as moléculas de água é muito intensa, né? E acaba fechando o alvéolo. Aí a criança não consegue respirar. Tá? Então vocês vão ver isso com a Adriana e vão ver isso com a Fernanda, com mais detalhes. Inclusive a questão, na pediatria a gente vê assim, em que fase, né? Qual tipo de surfactante é produzido, porque às vezes você tem uma modificação nele. Então, a partir de que idade, qual a idade fetal que você consegue produzir? Se a criança nascer prematura, então eu posso ter deficiência desse surfactante? Com certeza. Antigamente, o que a gente via era uma pessoa com uma criança, se ela nascesse com deficiência de surfactante, simplesmente ia a óbito, gente. Não tinha o que fazer. Porque não tinha como resolver o problema, né? Hoje em dia, a gente já tem algumas soluções. Então, por exemplo, uma criança prematura, você consegue induzir a produção de surfactante. Então, às vezes, você pode retardar o parto, né, da mãe e injetar uma substância, que a gente chama de um corticoide, tá? A gente vai ver depois, é um hormônio. E aí ele pode induzir a produção desse surfactante. E se a criança, se você não conseguir retardar o parto dessa gestante, você pode, na hora que a criança nascer, administrar o próprio surfactante, né? Pelas vias aéreas, hoje em dia você tem essa tecnologia, você tem a substância disponível para administrar o surfactante, e aí com isso a criança vai conseguir expandir o alvéolo e vai conseguir respirar. Então, graças a Deus, né? Viva a tecnologia, viva o desenvolvimento aí de novos fármacos e de substâncias. Então, a gente consegue hoje não ter tanto problema, porque a criança ia a óbito mesmo, gente. Ela tinha essa síndrome da angústia respiratória e ia a óbito, tá? A gente chama também doença da membrana hialina, também é outro nome dessa patologia, né? Então, doença da membrana hialina. Entenderam essa história? Sim. André, a gente também pode usar, nos casos de prematuros, que ainda
estão muito novinhos, assim, lá para o 7º mês, 6º mês, uma contínua respiração assistida por pressão positiva. Uhum. Sim, sim. Só que tem um probleminha aí com essa questão da pressão positiva, que aí você acaba aumentando o nível de O2, né? Não é assim? Sim, é mais para evitar o fechamento alveolar, né? Por causa de que a gente tem a pressão alveolar. O que acontece é o seguinte, se eu fornecer, porque o tratamento anterior ao uso de surfactante consistia em você aumentar a pressão dos gases no pulmão da criança, principalmente com o nível de oxigênio. Então, se você aumentar muito a concentração de O2 para a criança, esse excesso de O2 leva à produção de espécies reativas do oxigênio. Então, o que a gente via antigamente é que quando a criança respirava esse ar com mais oxigênio, né, numa pressão mais elevada, ele desenvolvia cegueira, que a gente chamava de retinopatia do prematuro, que era justamente um processo assim, a criança nascia com deficiência de surfactante, então ela tinha um processo de falta de oxigênio inicialmente, e aí você fornecia oxigênio sob alta pressão depois, né? E essa questão de você ter uma falta de oxigênio, uma isquemia inicial seguida de um fornecimento excessivo de O2, levava então ao aparecimento dessas espécies reativas que causavam lesão na retina e até cegueira. Então, a nefropatia, a retinopatia do prematuro era justamente associada a essa questão dessa oxigenação intensa depois do nascimento. Com essa história, com essa disponibilidade do surfactante, reduziu bastante esse efeito, né? Tanto das sequelas neuronais, pela falta de oxigênio, quanto o risco de retinopatia do prematuro. Reduziu bastante. Tá bom? Prof, Diga. só uma coisinha. Você falou que esse dipalmitoil, né? Ele é componente de surfactante, mas assim, existem outros fosfolipídios que podem ser componentes surfactantes ou só ele? Inicialmente é só ele, tá? O que muda às vezes é a proporção aí de proteína e de fosfolipídio. Entendi. Eu comentei que era 90% de fosfolipídio e de 10% de proteína. Então, às vezes você pode modificar essa junção. Eu vou dar até uma pesquisada, porque tem uma modificação mesmo, conforme, quando vai chegando no 8º mês, modifica a mistura. Eu tenho que dar uma olhada ali, porque me parece que é até mais difícil você manter a criança do 8º comparando com o 7º, o 6º mês, entendeu? Depois eu vou até dar uma procurada, ver qual que é a modificação real dessa mistura, né? Mas a Adriana não. Patrícia dá aula para vocês? De pediatria? Hein? Dá sim, prof. Dá. A Patrícia com certeza sabe desse trem. Eu não sei se a Adriana vai comentar sobre isso, mas a Patrícia, ela com certeza comenta, por causa da pediatria. Então, isso aí com certeza o conhecimento dela é muito amplo nessa área, viu? Depois, se vocês souberem, vocês me avisam, que às vezes vocês conseguem informação mais rápido que eu, tá bom? Bom, aqui, ó, uma outra função da fosfatidilcolina, ela também é secretada na bile. Então, lembra que eu comentei com vocês que, além dos sais biliares que facilitam, né, a solubilização do colesterol, a lecitina, que é um componente importante da bile, também tem esse efeito de solubilização do colesterol, então auxilia. Então, não são só os sais biliares. Os sais biliares seriam o principal, e a fosfatidilcolina também tem esse efeito de solubilização do colesterol na bile, tá? Prof, Sim. não sei se é para mim, mas está no slide inicial. Como é que é? Não sei se é só para mim. Aqui tá no 7, 6. Ah, então deve ser bug do meu. Vou sair.
Eu estou passando por 7 agora. Ó, 7 agora, fosfatidilcerina. Daqui a pouco ela volta, né? Olha só, com relação à fosfatidilcerina, nós temos várias funções. Então, aqui, componente de membrana celular, claro, participa da coagulação sanguínea, mas isso porque ele é expresso nas plaquetas, então as plaquetas, elas expressam essa fosfatidilcerina na superfície, e isso ativa a coagulação também. Marcação de células apoptóticas, então, assim, não sei se vocês já ouviram falar de apoptose. Já ouviram falar de apoptose? Morte celular programada? Já, prof. Já sim, prof. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, mas as nossas células sabem. Então, são programadas para morrer em determinada época, né? Então, a apoptose, ela é tanto um processo fisiológico quanto patológico. Nós temos células que, em termos de núcleo, né, de DNA, você já tem uma época em que elas vão sofrer apoptose, já está marcado isso no material genético da célula, e nós temos a apoptose induzida, né, por patologias, por drogas. Então, assim, a apoptose, ela pode acontecer de forma patológica. É uma morte celular, só que a gente chama de morte limpa, né? É diferente da necrose, que a necrose é uma morte celular seguida de lise. Então, você pega uma célula, ela morre, aí você quebra ela e os constituintes intracelulares são liberados. Então, quando esses constituintes intracelulares são liberados no processo necrótico, por exemplo, você acaba induzindo uma reação inflamatória, porque você tem uma série de substâncias dentro da célula que o seu sistema imune não está acostumado a ver. Lembra que o seu sistema imune, ele identifica o self e o not self, o que é seu e o que não é seu, tá? Então, por exemplo, na superfície das células, ele identifica substâncias, proteínas, fosfolipídios, e aí ele sabe que aquela célula ali é sua, é self. Agora, se de repente você tem lá a lise de uma célula, e aí começam a aparecer substâncias internas, substâncias que nunca apareceram no ambiente externo, né, mas estavam dentro da célula. Aí a célula se rompeu, você acaba ativando o sistema imune, né? Não chega a causar doença autoimune, não. Mas você ativa o sistema imune e o sistema imune vai lá fagocitar tudo aquilo ali, todo aquele resto daquela célula, tá? Isso na necrose. No caso da apoptose, a célula apoptótica, ela expressa na superfície fosfatidilcerina. É como se fosse um marcador apoptótico. E aí você sinaliza para o fagócito, eu tenho que morrer agora. E o fagócito vai lá e identifica a célula, o corpúsculo apoptótico, né, que é um pedaço lá daquela célula, e aí ele vai e fagocita ou a célula inteira ou os pedaços daquela célula. Só que o interessante é que na apoptose, você pega uma célula maior e você divide em pedaços menores, mas todos com membrana. Então, você não expõe as substâncias internas. Você forma o que a gente chama de corpúsculos apoptóticos, né? E aí, na superfície desse corpúsculo, você expressa lá a fosfatidilcerina, o fagócito identifica, né? Opa, tem que digerir, tem que fagocitar, fagocita aquilo ali e faz a digestão, faz a reciclagem do que for importante e a eliminação. Então, é o que a gente chama de morte limpa, né? Uma célula sofrendo apoptose, o fagócito fagocita lá, mas sem um processo inflamatório, sem muita migração de células, sem muito mediador inflamatório, não tem mediador. Ela sai, ele vai lá, fagocita aquele pedacinho e utiliza, reutiliza, né? Sem um processo inflamatório associado, tá? Além dessa questão de você marcar na superfície para o fagócito fagocitar, né, aquele corpúsculo, na parte interna da célula, eu também tenho uma marcação. Então, às vezes, aquelas proteínas já mais antigas, proteínas mais que já estão alteradas, então elas podem fazer ligação com o fosfatidilcerina, então é como se fosse um marcador interno também, para você ter o fagossomo fazendo, né, pegando essa proteína,
e degradando essa proteína, que não vai ser mais utilizada. Então, lembre que a gente sempre tem uma renovação no nosso corpo. Você tem a síntese proteica e a proteólise. Então, você está sempre renovando. Proteínas, você produz a proteína está envelhecida, está alterada? Degrada, produz mais. Aí tem um tempo, está degradada, está alterada? Degrada, produz mais. Então, a gente chama de turnover. Então, turnover, que é essa modificação, essa manutenção das proteínas, né? Você degrada a forma nova, degrada a forma nova. E aí você acaba marcando essas proteínas intracelulares, enzimas, com a fosfatidilcerina, tá bom? Bom, o último aqui. Fosfatidil dá tempo? Deixa eu ver, que horas são? 18? 28. Tô conseguindo ler no meu reloginho aqui, não? 10 e 18. 18. Então, fosfatidil-inositol, que é o outro, né? Mais um, é o quarto fosfolipídio aí, derivado do, quer dizer, glicerofosfolipídio, né? Ele é uma importante fonte de ácido araquidônico. Então, primeira coisa. Um dos ácidos, lembra que eu falei que o fosfolipídio, ele tem lá o glicerol, o carbono 1 tem um ácido graxo, carbono 2 tem um outro ácido graxo, e o carbono 3 tem um fosfato, né? Então, esse tipo de glicerofosfolipídio, ele, além do estrutura do inositol, vamos lá voltar, lá no inositol, aqui, ó, esse aqui de cima, ó, tá vendo? A estrutura do inositol, que é essa estrutura cíclica, ligada ali no fosfato. Olha o de cima ali, tá? Esses dois ácidos graxos que você tem aqui na estrutura, geralmente, ou tem um ácido esteárico, ou tem um ácido oleico, e tem um ácido araquidônico. Então, o ácido araquidônico é muito comum na estrutura do fosfatidil-inositol. Aí, olha só, o ácido araquidônico, que é um ácido de cadeia longa, poliinsaturado, né? Lembra que nós estudamos essa parte lá no inicinho? Ele vai dar origem aos eicosanoides. Então, a partir do momento que você tem lá esse fosfatidil-inositol, ele está lá na membrana plasmática, tá? Aí você tem uma substância que vai induzir a produção de uma enzima, por exemplo, a enzima fosfolipase A2, tá? Aí a fosfolipase A2, ela vai lá nesse fosfatidil-inositol que está na membrana, quebra e produz o ácido araquidônico. Aí o ácido araquidônico vai ser usado para a produção de prostaglandina, prostacyclina e tromboxana 2. Professora, para quê? Para que serve isso? Então, só para vocês terem uma ideia. A gente vai estudar febre, mecanismo da febre na Fisiologia Médica 1, semana que vem. Quando você pega um vírus, o vírus ele vai induzir uma resposta imune. Então, sua célula de defesa vai produzir, por exemplo, interleucina, TNF-alfa. Já ouviram falar disso? Já. Já a gente vê imuno. Essa de imune. Então, TNF-alfa, interleucina, são substâncias que a gente chama de pirogênicas. Substância pirogênica é uma substância que induz febre. Ela pode induzir febre. Então, quando essas substâncias pirogênicas atuam na superfície do vaso, na superfície do endotélio, ele pode induzir a produção de uma enzima, fosfolipase A2. Aí a fosfolipase A2 vai lá no fosfolipídio, no fosfatidil-inositol, faz a quebra e libera o ácido araquidônico. Aí o ácido araquidônico vai sofrer a ação de uma outra enzima, que a gente chama de COX, e produz prostaglandina. E a prostaglandina, que é produzida, ela vai promover uma alteração da temperatura do seu corpo. Então, no final das contas, quem vai induzir a febre é a prostaglandina. Ela induz dor também, né? A pessoa sente dor no corpo e a febre está associada a essa substância que é produzida. Então, você vê, vocês viram lá no imuno, interleucina, TNF-alfa, que são importantes no sistema imune, mas são substâncias que causam febre, são pirogênicas, né? E por quê? Porque elas induzem a ação de uma enzima, né, a fosfolipase A2, que quebra o fosfolipídio, o fosfatidil-inositol, e produz ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é usado posteriormente pela enzima ciclooxigenase, também conhecida como COX, tá?
E essa enzima leva à produção de prostaglandina, que é a indutora da febre, que ela vai causar a febre nessa pessoa, tá? Então, a gente vai comentar essa questão do ácido araquidônico, a gente vai ver em físio, vocês vão ver em patologia e vão ver em farmacologia. Então, são várias matérias que vocês precisam entender da onde que vem esse trem do ácido araquidônico. Porque você vai produzir várias substâncias de efeitos fisiológicos e patológicos, tá bom? Bom, além desse efeito aí de prostaglandina, de eicosanoide, sim. Desculpa te interromper. Não. O ácido araquidônico, quando eu precisar produzi-lo, no caso, eu vou quebrar o fosfatidil, isso aí. E aí eu vou quebrar e esse ácido já faz parte da estrutura dele ou eu vou sintetizar a partir dele? Faz parte. Então, lembra que o fosfolipídio ele tem 2 ácidos graxos, né? E o ácido araquidônico é muito comum no fosfatidil-inositol. Então, o ácido araquidônico pode ser um dos ácidos graxos. Porque pode ser, olha os ácidos graxos que tem, pode ser o oleico, o esteárico e o ácido araquidônico, são os principais. E tem o linoleico também. Então, oleico, linoleico, esteárico e ácido araquidônico. Então, são os ácidos graxos que podem fazer parte do fosfatidil-inositol. Tá? Então, lembra que o fosfatidil-inositol, ele tem o inositol, que é essa estrutura cíclica, e o glicerol com 2 ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos já estão na estrutura. Igual a gente viu lá que a fosfatidilcolina tem 2 palmitatos, né? 2 ácidos graxos, mas são palmitatos. Aqui eu tenho outros ácidos graxos. Então, já faz parte. Beleza, prof, entendi. Tá. Além dessa função importante aí do ácido araquidônico, nós temos aqui um segundo mensageiro. Lembra que eu comentei lá no início que existia um segundo mensageiro intracelular que estava relacionado ao fosfolipídio? Então, é justamente nesse caso aqui do fosfatidil-inositol. Existe esse composto aqui, ó, fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato. Tá? Então, eu tenho aqui 2 grupos fosfatos na posição 4 e 5, que compõem esse composto. Então, assim, a partir do fosfatidil-inositol, você tem fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato, né? Que é o que a gente chama de PIP2. E esse PIP2 dá origem aos segundos mensageiros. Então, eu coloquei os 2 segundos mensageiros ali embaixo, o trifosfato-inositol, o IP3, e o DAG, que é o diacilglicerol. Então, são 2 segundos mensageiros importantíssimos, mas a gente vai deixar para estudar isso na Fisiomédica 1. Então, lembra que eu falei o que é um segundo mensageiro? É aquela substância que é produzida dentro da célula para mediar o efeito. Então, por exemplo, você tem lá uma substância exógena, uma substância que atua na superfície da célula, e essa substância que atua na superfície induz a produção de uma outra interna. Essa substância interna que vai dar os efeitos, que vai gerar os efeitos. Então, são chamados segundos mensageiros intracelulares. Tá bom? Para a gente fechar aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui do metabolismo do PIP2, não. Semestre que vem só, tá? É só para vocês saberem que é uma importante fonte de segundos mensageiros. Tem um outro efeito aqui, ó. E aqui para vocês se lembrarem olha aqui, ó. Eu falei que os fosfolipídios são usados para ancoragem de proteínas, né? Então, na superfície do endotélio, eu posso ter a ancoragem da lipase lipoproteica. Lembra que nós estudamos ela lá no início, que ela faz a quebra de triglicérides? Ela é ativada pela ApoC2, aí faz a quebra do triglicérides, do quilomicron, do VLDL, para entrada de ácido graxo e de glicerol no tecido adiposo, né? Então, a lipase lipoproteica, ela é ancorada no caso, é o glicosil fosfatidil-inositol. Então, assim, é um fosfatidil-inositol ligado ainda à glicose, tá? Ainda tem mais a glicose na estrutura dele.
mas serve para ancoragem. Então, simplesmente está ali na superfície e a lipase fica ligada nesse fosfolipídio. Tá bom? Então, lembrar aí da lipase, tá? Bom, agora uma informação que eu não tinha passado para vocês, acho que esse mês passado. Fosfolipídios, nós acabamos de falar dos glicerofosfolipídios. Glicerofosfolipídios são aqueles lipídios que têm glicerol. Tem outros? Tem. Aqueles que são produzidos a partir da esfingosina. Não é glicerol, acabou o glicerol. Então, são esfingofosfolipídios. Então, essa aqui é a estrutura da esfingosina, que vai dar origem a alguns fosfolipídios. Essa esfingosina, ela pode se ligar a um ácido graxo. Quando ela se liga num ácido graxo, você forma a chamada ceramida. Eu já ouvi falar disso aí, professora? Com certeza, a gente vai comentar na próxima aula. E quando você tem a junção de mais substâncias, então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, olha a estrutura da esfingosina, presta atenção, tem uma dupla, uma hidroxila, tá? Aí tem o grupamento aqui, tem o nitrogênio com hidrogênio, tá vendo? Então, a estrutura em marronzinho aqui, bege, né, é esfingosina. O ácido graxo está em verdinho, tá bom? Então, preste atenção nessa estrutura. Agora, olha esse aqui, ó. Ó, a esfingosina tá lá em cima, tá vendo? A esfingosina, ela sozinha tem 2 hidroxilas, assim, ó, lá em cima, tá vendo? 2 hidroxilas. Aqui embaixo, você tem aqui, uma das hidroxilas fez ligação com ácido graxo, tá? Que é o que a gente viu aqui no verdinho aqui, ó, tá vendo? A outra hidroxila, olha aqui, ó, ela pode se unir a uma outra estrutura. Nesse caso aqui, essa estrutura deu origem à esfingomielina, famosa esfingomielina, tá? Onde vocês já ouviram falar de esfingomielina, gente? Ou não ouviram? E aí? Não? Sim? Professora, eu não lembro, não. Eu acho que no início do semestre a senhora falou. Ah, é? Ah, então a Fernanda não falou ainda, né? Vai falar. Quando chegar em neurônio. Quando chegar em neurônios. Bainha de mielina. Já ouviu falar de bainha de mielina? Aí já, prof. Ah, então. Esse fosfolipídio, ele é o principal componente da bainha de mielina, gente. Então, aquela bainha que reveste os neurônios é a base de esfingomielina. Entenderam? Então, da onde que está vindo aquilo ali? Como é que é aquela estrutura, né? Então, a esfingomielina é um fosfolipídio importantíssimo, só que é um esfingofosfolipídio, tá? Então, isso aqui é matéria da aula que vem, eu vou parar ela aqui, eu só fui até 12, tá vendo? Só para mostrar a estrutura. Então, repare aqui, ó. Os fosfolipídios, eles podem ser glicerofosfolipídio. Glicerofosfolipídio é quando ele é derivado do glicerol. Glicerol com ácido graxo, com fosfato, com álcool orgânico, isso é um glicerofosfolipídio. Agora, se eu não tiver o glicerol e for essa estrutura aqui da esfingosina, que tem aqui 2 hidroxilas, tá vendo? Ó? Tem 2 hidroxilas. Se eu olhar aqui nesse desenho, uma das hidroxilas fez a junção com ácido graxo aqui embaixo, ó. Então, aqui está o nitrogênio, tinha um carbono, que tinha uma hidroxila, mas virou carbonila, né? Então, aqui, ó, era uma hidroxila, passou para carbonila. Então, você tem um ácido graxo aqui, e aqui você tem a esfingosina, lá na parte de cima, né, com as 2 hidroxilas. Então, se você olhar aqui embaixo, na estrutura, lá em cima, a parte maior, que vai até o nitrogênio, é a esfingosina. Aí, depois, você já tem ali um ácido graxo no meio. E aqui embaixo entra uma estrutura diferente. Então, essa estrutura que vai diferenciar o tipo de esfingofosfolipídio. Então, da mesma forma que nós vimos os glicerofosfolipídios, nós temos os esfingofosfolipídios. Então, aqui, esse aqui é a esfingomielina, a estrutura da esfingomielina, que faz parte da bainha. Tá bom? Então, guardem aqui, ó. Esfingosina, estrutura inicial.
Se unir o ácido graxo, virou ceramida. E se tiver mais uma estrutura, mais uma substância ligada, aí você vai ter os chamados esfingofosfolipídios. Tudo bem? Quer que eu repita alguma coisa? André, ó, você pode repetir, por favor, essa última parte? Tipo, depois da junção depois da formação da ceramida. Tá, então, ó, a esfingosina está aqui a estrutura dela. Quando você faz a junção com o ácido graxo, na estrutura inicial da esfingosina, aí você já tem uma ceramida. E se eu pegar essa ceramida e juntar mais algum composto químico, dependendo do composto que eu ligo, né, aí eu formo o esfingofosfolipídio. Então, nesse caso aqui, eu fiz a junção de um ácido graxo na esfingosina, e eu não estou conseguindo ler o que eu escrevi aqui embaixo, gente. Tem a faixa em cima, exatamente em cima, não estou conseguindo ler. O que está escrito aí embaixo? Eu coloquei uma seta vermelha? É fosforilcolina. Fosforilcolina. A fosforilcolina, então, aqui vai caracterizar a esfingomielina. Tá bom? Prof, pera. Para ser o esfingofosfolipídio, eu só preciso ter a esfingosina ligada ao ácido graxo. Mas não, aí vai ter mais uma cadeia lateral aí, mais uma substância que vai ligar na hidroxila. Então, lembra que aqui, ó, inicialmente, você tem 2 hidroxilas, tá vendo? Uhum. Então, na primeira hidroxila, aqui, ó, você faz a junção de um ácido graxo. E você tem a outra hidroxila ainda. Então, se nessa outra hidroxila você fizer a junção de uma outra substância, você passa a ter um esfingofosfolipídio. Então, não seria só a ceramida. A ceramida já é um esfingofosfolipídio, só que ele é mais simples, né? Então, a ceramida, ela só tem a esfingosina com ácido graxo. Então, já é mais simples. É igual que a gente viu lá o ácido fosfatídico, né? Que é mais simples. Agora, se eu ainda tiver uma outra cadeia lateral, uma outra substância ligada nessa outra hidroxila, aí eu posso ter um esfingofosfolipídio mais complexo. A gente vai detalhar isso na próxima aula, os vários tipos, as funções, tá? Era só para vocês terem uma ideia que nem tudo é a base de glicerol, né? A gente relembrar isso. Tá bom? Tranquilo, prof. Essa é a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente volta nesse assunto de esfingofosfolipídio, as características, funções, os tipos, e, se Deus quiser, aí o metabolismo do álcool. Então, a gente termina a fosfolipídio e fala do álcool, tá bom? Então, semana que vem não tem estudo dirigido por enquanto, não. A prova de vocês foi adiada para o dia 10. Mas dá tempo ainda, tá? Então, a gente tem aula na semana que vem, dia 3 de maio. Dá tempo de ter aula normal, qualquer coisa a gente faz um estudo dirigido para discutir no dia da prova, no dia 10, entendeu? Antes da prova, no dia 10. Fechou? Então, semana que vem é só aula, tá, gente? Não vou dar estudo dirigido, não. Quer dizer, não vou dar discussão de estudo dirigido na próxima aula, não. Vou deixar para o dia 10, que é o dia da prova. Gente, bom resto de semana para vocês, um bom dia. As aulas, tá? E voltamos Tchau, aí. professora. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Se cuidem. Beijo, André. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês Até também. semana que vem. Beijo, prof. Até semana que vem. Beijos. Tchau, até semana que vem.